E fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e voltamos pro último vídeo, né? Na verdade, o vídeo de tudo que aconteceu nesse campeonato brasileiro. E que campeonato brasileiro maluco! Pois é, que campeonato brasileiro maluco que a gente teve. Lembrando que eu não consegui gravar vídeos por conta que não estava tendo muita visualização, aí eu dei uma pausa, ainda mais pela correria do dia a dia. Mas ano que vem já volta com tudo. E vamos falar desse campeonato brasileiro, que foi uma loucura. E vamos começar a falar do Botafogo, minha gente. O que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo, que ficou líder da terceira rodada até a 33ª. 33 rodadas à frente. E a gente já pensando que o Botafogo já ia ser campeão, já ia entregar a taça, mas tudo começou a desandar no jogo da 31ª rodada, que foi a virada do Palmeiras contra o Botafogo no Newton Santos, no tapetinho. Que esse jogo foi crucial para o título do Palmeiras. Esse jogo foi um jogo crucial que o Palmeiras teve para conseguir ganhar seu 12º título. Um jogo que foi que o Botafogo saiu na frente, até aquele negócio que na verdade o Botafogo fez fez dois, aí o Palmeiras ensaiou reação, aí teve o jogo que teve o Endrick teve a responsabilidade que foi muito importante para a virada do Palmeiras naquele jogo, né? E esse jogo na 31ª rodada foi crucial, já que na 34ª rodada o Palmeiras assumiu a liderança e foi até as 4 rodadas que ergueu o caneco contra o Cruzeiro no jogo de ontem. O Palmeiras que tinha ganhado do Internacional jogando na Arena Barueri, já que o Allianz Parque estava sendo usado para show, né? E o Botafogo tinha empatado com o Bragantino, não fez um jogo bom o Botafogo, e o Botafogo já estava meio que degringolando, certo? E o Botafogo, ele fez um primeiro turno impecável. O primeiro turno fez 47 pontos num primeiro turno. E no segundo turno o Botafogo começou a decair. E assim, começou a decair a partir do jogo contra o Palmeiras. Depois dessa derrota, o Botafogo não foi mais o mesmo. O time do Botafogo começou a não engrenar e começou, além de engrenar, começou a pipocar também. Tanto que esse campeonato foi a maior pipocada do Botafogo. Não é à toa que o Botafogo virou motivo de vídeo, de vexame. Foi um vexame histórico. Acho que nem um torcedor fanático pelo Botafogo esperava por essa, né? Mas é que a verdade é que o Botafogo fez um péssimo segundo turno. Um péssimo segundo turno, só que se a gente pega depois que a gente teve esse jogo contra o Palmeiras na 31ª rodada, ou seja, na 32ª em diante, o Botafogo foi ladeira abaixo. Não conseguiu produzir aquele futebol que fez no primeiro turno. E o Palmeiras, ele administrou. O Palmeiras foi administrando. Da 34ª, essas 4 últimas rodadas, o Palmeiras foi administrando. Tanto é que no primeiro turno, o Palmeiras foi um time mais... Assim, ficou mais... Não foi um primeiro turno bom do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras estava ali, ainda disputando, por mais que o Botafogo abriu 13 pontos de vantagem, terminando o primeiro turno, mas o Palmeiras era um time que ainda, é claro, ninguém
falava assim, ah, o Palmeiras vai ser campeão. Ninguém colocava isso. Ninguém. Só que depois do jogo que o Palmeiras ganhou, dessa virada contra o Botafogo, que foi importante, o Palmeiras conseguiu administrar a parte psicológico, né? E o Palmeiras conseguiu administrar até conquistar o campeonato. E o Botafogo sentiu muito esse baque, que começou a perder, não começou, não ficou no mesmo estágio, no mesmo ritmo que estava no primeiro turno. E também vamos falar do Santos, pois é, que rebaixamento do Santos, hein? Acho que nenhum torcedor do Santos esperava por isso. O Santos, que no primeiro turno fez 18 pontos, terminou na mesma posição em relação ao que terminou agora o segundo turno, terminou em 17º. No final do primeiro turno o Santos terminou em 17º, só que tinha o Vasco, né? E aí a gente teve o rebaixamento do Goiás que não mostrava reação. O Goiás que no primeiro turno fez 22 pontos. E um Coritiba e América que já no primeiro turno não mostraram um bom futebol no primeiro turno. Tanto que o Coritiba estava com 14 e o América estava com 10. Só que o América poderia encostar no Coritiba já que estava com 4 pontos de diferença. E o Santos, é uma coisa a gente pensar assim, ninguém esperava o Santos cair, mas já estava dando indícios que o Santos ia cair. Que foi no Paulistão desse ano. No Paulistão desse ano que o Santos quase caiu. Quase, que teve sorte. E isso foi sinal de alerta para o brasileiro desse ano. Um time do Santos que não foi muito bem montado e tem responsabilidade por esse rebaixamento, que foi o Andrés Rueda. O Andrés Rueda, presidente do Santos, que fez uma gestão horrorosa, uma gestão pífia, que enganou o torcedor de Santos, fazendo promessas que ia fazer isso e aquilo, mas que enganou e iludiu completamente o torcedor de Santos. E o Santos não jogou. Um Santos que teve muita troca de técnico e um futebol que não condiz com o Santos, que teve Robinho, teve Neymar. Um futebol que estava. É um futebol mais para a Série B, um futebol que não estava indo bem, não estava se encaixando. Né? E nesse segundo turno a gente viu. Na verdade, desde até do primeiro turno foi um futebol que não estava se encaixando. É claro que nesse segundo turno o Santos até conseguiu começar a engrenar, ficou até uma distância razoável em relação à zona da degola, mas que não conseguiu. Certo? Infelizmente, o primeiro rebaixamento, né, do Santos na história, mas um rebaixamento que tem culpado, como eu já falei, o Andrés Rueda pela gestão pífia e horrorosa do Andrés Rueda, que enganou todos os torcedores. E a gente tem os times que foram para a Libertadores, para a fase de grupos. O Palmeiras, campeão. O Grêmio terminou como vice. O Grêmio com uma campanha sensacional nesse brasileiro. Ainda mais com o Soares, né? O Atlético Mineiro com o Felipão, bem demais do Galo. Um futebol bem melhor em relação nesse segundo turno. Flamengo também. É claro, não jogou muito bem, né? Quase esse final de brasileiro, mas conseguiu garantir a vaga. E Fluminense e São Paulo. Fluminense que ganhou a final da Libertadores contra o Boca no Maracanã. E o São Paulo que ganhou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Garantiu vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E a pré-Libertadores, que a gente vai ter Botafogo e Bragantino. O que falar do Botafogo? O Botafogo conseguiu terminar. Além dessa pipocada, como eu tinha falado no início, conseguiu garantir vaga para pré-Libertadores. E a Sul-Americana, Atlético Paranaense e Internacional.
Fortaleza que foi vice nessa Sul-Americana contra a LDU, a Liga de Quito. Cuiabá bem até demais, foi até razoável, conseguiu essa vaga. O Corinthians, que brigou até um certo momento para não cair, mas conseguiu a vaga. E o Cruzeiro também estava brigando para não cair, mas conseguiu essa vaga, certo? Bom, e o que a gente... E foi um campeonato brasileiro assim de surpresas, né? Até porque essa briga para não cair foi para a última rodada, com o Vasco, Bahia e Santos brigando para não cair, né? E um Palmeiras que já estava matematicamente campeão, só precisava confirmar mesmo e confirmou, né? E o Santos que vai ter o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E ano que vem a gente volta com mais vídeos aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Valeu e falou!